Meus queridos, a paz de Cristo ilumine e alcance sua vida, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no estudo da Palavra de Deus. Estou aqui com o nosso evangelista Iago Costa. Paz do Senhor, meu querido, tudo bem? A paz do Senhor, meu amigo. Comigo está tudo bem. E quero também transmitir a paz para todos aqueles que a partir de agora está tendo mais uma oportunidade de estar nos ouvindo, independentemente da sua crença, da sua religião ou da sua denominação. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera Mateus, do capítulo de número 4, do versículo 1 ao de número 11, a Bíblia diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus aqui está no início do seu ministério. Aqui, recentemente, ele havia acabado de ser batizado nas águas por João Batista. O Espírito Santo havia descido sobre ele e o Espírito Santo o conduz ao deserto. Deserto é um símbolo muito lindo quando se trata a respeito de provação, quando se trata a respeito de tentação. Por exemplo, o povo de Israel não foi provado no Egito, não foi provado quando estava já em Canaã. O povo de Israel foi provado quando estava no deserto. Então, o deserto é o lugar da prova. O deserto é o lugar onde Deus ele testa para saber se a pessoa ela continua firme, para ver se a pessoa ela é fiel, ou como diria Satanás a Deus, para ver se a pessoa só serve a Deus debalde, só serve a Deus quando está tudo bem, só serve a Deus quando está no nice, né? E quando o Espírito Santo ele leva Jesus para o deserto, primeiramente, o Espírito Santo leva Jesus para uma preparação. Ouça bem, preparação. Porque a preparação que Jesus ele recebeu ou ele teve, aquela preparação o tornou não só forte, mas também para provar para nós, homens de carne, mulheres de carne, que não há como vencer os desejos, as forças carnais sem o auxílio do Espírito. E como nós fazemos para fortalecer o Espírito? Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, vou dar aqui 3 dicas para você. Quer fortalecer o Espírito? Primeiro, jejum. Segundo, oração. Terceiro, palavra. Jesus passou 40 dias se preparando com isso. Foi tão tal que as 3 vezes que Jesus foi, ou melhor, as 3 vezes que Jesus recebeu as propostas de Satanás, as 3 vezes ele rebateu com a palavra. Irmão João Ranulfo, e a você que está nos ouvindo,
quando nós observamos esta passagem bíblica, Mateus capítulo de número 4, como já outrora foi falado pelo meu amigo, meu companheiro de ministério, antes de Jesus ele começar o seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, uma coisa é você ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Outra coisa é você ir ao deserto sem o Espírito ou sem o Espírito Santo. Jesus, se nós observarmos, ele não usou milagres, nem força sobrenatural para resistir àquela tentação do diabo. O que o nosso amigo, irmão João, acabou de falar, ele simplesmente usou a palavra. E por usar a palavra, ele venceu. Nós aprendemos algumas lições nesta passagem bíblica. A primeira é Deus quem nos dá a vida. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou que procede da boca de Deus. O diabo queria que Jesus transformasse pedras em pães, mas Jesus explicou que não vivemos só de comida. Muitas das vezes estamos tão preocupados com coisas, bens materiais, que esquecemos daquele que nos dá a vida, que é Deus. Ter um relacionamento com Deus é tão importante quanto comer. Sem Deus, não estamos verdadeiramente vivos. Com Deus não se brinca. Observe o versículo de número 7. Jesus respondeu, dizendo, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo queria que Jesus saltasse de um lugar muito alto, ou seja, cometesse um suicídio. É isso que ele está fazendo com muitas vidas, ou ceifando muitas vidas, ao ponto delas tirarem a sua própria vida. Jesus, ele recusou essa proposta do inimigo. Jesus, ele não fez essa loucura. Deus não mandou que ele fizesse isso. Esperamos que Deus resolva tudo com um milagre. Mas Deus não é um gênio da lâmpada. Nós devemos fazer a vontade de Deus, não tentá-lo, obrigá-lo a fazer a nossa vontade. Deus, em primeiro lugar, observem também que no versículo de número 10, Jesus disse, retira-se, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestará culto. O diabo ofereceu tudo a Jesus, todos os reinos do mundo e seu esplendor. Bastava adorá-lo, mas Jesus se manteve fiel a Deus. Em muitas situações, nós somos confrontados com escolhas difíceis, conseguir aquilo que queremos ou obedecer a Deus. Mas quando alguma coisa se torna mais importante do que Deus, essa coisa se torna nosso Deus. Devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Vença as tentações usando a palavra de Deus. Veja bem, Satanás é oportunista, ok? Satanás, ele não cria uma situação, ele apenas aproveita de uma situação. Por exemplo, não foi Satanás que criou a fruta que Deus disse que não era para Adão e Eva comer, mas ele aproveitou que existia uma fruta que liberaria essa possibilidade da queda do homem e da mulher. Satanás, ele não leva Jesus para o deserto, mas ele aproveita que Jesus está no deserto para aproveitar da sua necessidade. É tão tal que quando ele inicia, ele vem
em cima da primeira necessidade dele, que era de fome, a segunda oportunidade que ele tem, após fracassar a primeira, é fazer com que Jesus ele negasse o seu propósito aqui na terra e se lançasse de um pináculo que havia em Jerusalém. Deixa eu te falar um negócio, aquele pináculo ali, segundo historiadores, havia cerca de 70 metros de altura, quer dizer, é muito alto aquele negócio, muito alto. Então, Jesus pela segunda vez, ele consegue sobressair de uma forma que Satanás mais uma vez fica envergonhado. E pela terceira vez, Satanás ele tenta, através de uma oportunidade, trazer para Jesus a oportunidade de glória, oportunidade de fama, porque até então ele não era conhecido, porque Jesus ali ainda estava iniciando o seu ministério. E quando ele quer engloriar Jesus, fazendo com que Jesus se orgulhe, pela terceira vez Jesus traz uma resposta dentro da palavra de Deus. E eu quero deixar mais uma palavra aqui para você. O apóstolo Paulo ele fala assim: não deis lugar ao diabo. E uma segunda palavra que o apóstolo Paulo fala é que não é para nós deixar com que Satanás leve ou ganhe vantagem sobre nós. Repito aqui, Satanás ele trabalha dentro das oportunidades. Para encerrar, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, ele passa o dia e a noite ao seu derredor, procurando uma oportunidade. Não ceda a oportunidade para o diabo. Que Deus te abençoe nesta hora e que essa palavra venha transformar e que venha somar um pouquinho mais de fé na sua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir. Se inscreva no nosso canal e nos ajude clicando no botão de gostei. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.